Está aqui conosco o professor e diretor do colégio, do Over Colégio e Curso, Carlos André, sempre muito bem atualizado nos temas, né, da meninada, se assim a gente pode chamar hoje em dia, muito atualizado nos temas de séries, de música também, de filmes, principalmente de filmes. Ele sempre se veste, eu fiquei sabendo que ele se vestiu até de Vingador esses dias. Carlos André é um figuraço, assim, um professor que sempre quer colocar o aluno inteiraço aí por dentro dos assuntos e, é lógico, trazendo o que é de mais pertinente no mundo jovem, Jean, atribuindo também e aliando, é lógico, a educação. Por isso que ele faz a diferença e está aqui conosco. Muito bom dia, professor Carlos André, seja bem-vindo. Bom dia, galera, muito obrigado pelo convite aí, é sempre um prazer estar com você, Jean, Carol, que além dessa locutora famosa que eu admiro, é mãe de uma aluna nossa, né? Sim, da Alice. Um orgulho imenso, lindo. Que legal. Inclusive. Agora você falou em Vingador, o Vingador que ele mais parece é o Visão. É o Visão, parece muito com o Visão. Visão? É, Visão, eu sou fã do Visão. Desde a época que eu li as HQs, né, antes de virar filme, o Visão pra mim era um dos heróis prediletos, né? É físico, é químico o Visão? O Visão, ele é o cara que detém uma das joias, tal, do poder. Uau! É ou não é, professor? Esse ano eu fui de Capitão América. Você foi de Capitão América? Ano passado eu fui de Homem de Ferro, mas a fantasia dá muito trabalho. Eu preferi Capitão América, que é mais fácil assim. Bom, eu tenho um do Homem-Aranha, eu já disse ao meu filho, filho, a gente, quando for ver o filme, eu vou fantasiar de Homem-Aranha. Aí sabe o que ele fez? Foi sozinho com os amigos para não pagar mico. Pra não pagar esse mico. Uma foto dessa na internet é um perigo eterno. Perigo. Vamos falar de Enem, professor? Vamos sim, com certeza. Vamos lá, professor, você, né, Carlos André, sempre muito atualizado, conhecido por estar exatamente inteirado de tudo que rola no mundo. A cada geração dos jovens que concorreram, no caso, na década de 80, 90, aos vestibulares, os que estão concorrendo e concorrerão também ao Enem. Sobre tudo isso, qual a finalidade em levar esse diferencial que a gente já abriu falando e essa irreverência para a sala de aula? O que é que isso atribui ali no dia a dia para os meninos? Olha, eu sou professor de física e matemática e, em geral, são matérias que estressaram muito a vida de muitas gerações no mundo, né? Não é só no Brasil não, mas no mundo inteiro. Então, de vez em quando eu tô no shopping, aparece uma senhorinha e fala, eu odiava física, eu só lembro de delta S sobre delta T e etc. Ai. Então, a gente tenta quebrar esse clima, né? Porque às vezes o pavor passa de pai para filho, né? O pai não gostava e já fala que é muito difícil e o filho já vem com aquele bloqueio. Então a gente tenta quebrar isso daí. Graças a Deus, ao longo desses anos, já são 27 anos dando aula, a maioria esmagadora dos meus alunos, eles dizem gostar de física. Então a gente tenta quebrar de todas as maneiras e sempre que possível sair da sala de aula, né? Essa aula do cinema é muito legal porque essa garotada é fã desses Vingadores, de super-heróis. Então, se a gente consegue jogar física no meio do filme, tudo fica mais fácil. Eu já dei aula, por exemplo, também, que foi bem legal, num parque de diversões. Eu fui explicar como a montanha-russa funcionava no parque, ao vivo, durante a brincadeira. Também teve aula no kart, que foi muito legal. Então, sempre que a gente pode, a gente tenta mudar o ambiente da sala de aula para trazer a física para o dia a dia de verdade. Que bacana. E acredita também, né, Jean, que o foco do aluno seja muito importante, professor, já que a gente está falando de Enem, nessas etapas, né, antes da realização do Enem. O que você considera, assim, de mais importante, de necessário também para o estudante se dar bem no Enem? Bom, a primeira grande dica, já que a gente está dando uma entrevista para uma rádio do Rio Grande do Norte, né? Na UFRN existe um critério de nota diferente da maioria das universidades do Brasil. Então o aluno precisa conhecer esse critério para saber qual matéria vale mais pontos para o curso que ele vai fazer. Então vou dar um exemplo bem simples. Aqui na UFRN, a prova de natureza tem peso 3, enquanto na maioria do Brasil é peso 1.
Peso 3 eu digo para o pessoal de biomédica, né? Então, se o cara vai fazer medicina, ele não tem como não ser bom em natureza, porque dificilmente ele passaria, quase impossível passar. Talvez o cara ele consiga passar na Paraíba, sendo mais ou menos em natureza para medicina, mas na UFRN é simplesmente impossível, porque a prova vale 3 vezes mais do que as demais. Então é fundamental ser bom em natureza. Já no caso de humanas, o cara vai fazer para direito, vai fazer para jornalismo, para psicologia, aí ele tem que ser muito bom em humanas, porque o peso vai ser bem maior. Então, a regra número 1 para o estudante do Rio Grande do Norte é estudar o peso matemático de cada prova e, com certeza, focar naquelas que valem mais pontos para o curso que você vai fazer. Cada curso pode ter uma pontuação diferente. Essa é, eu diria que é uma das dicas de $1 milhão. E aquela dúvida, né? Que entra ano, sai ano e todo mundo pergunta aí, né? Sempre debatida, inclusive na internet. Como é que são estabelecidas as notas do Enem, professor? Olha, é bem complexo. Inclusive, vira e mexe, eu estou aí pelo Brasil fazendo palestras, tentando explicar para os alunos e para os professores também como se calcula essa nota. É bastante complexo, é um critério matemático muito complexo, mas também muito bom, porque o que acontece? Todo mundo influencia a nota de todo mundo. Na nossa época aqui de vestibular, dos 3, quando a gente era aluno, né? Quem acertou mais, com certeza teria mais pontos, né? Era uma coisa bem simples, né? Se eu fiz 150 e você fez 149, obrigatoriamente eu tenho mais pontos que você. Perfeito. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia todo mundo influencia a nota de todo mundo, então você tem um computador, uma máquina que calcula quanto cada questão vai valer. Então, teoricamente, eu posso fazer 130, você fazer 140 e eu ter muito mais pontos do que você, dependendo de quais questões eu acertei. Tentando explicar rapidamente para quem está ouvindo em casa, a máquina, ela calcula se aquele acerto é coerente. Então, vamos dar um exemplo. Tentando assim ser bem simples. Eu sou flamenguista, né? Eu acho que quase todo mundo que está escutando a rádio também deve ser, né? A maioria, pelo menos, né? Então o que acontece? Vamos supor que tivesse uma questão na prova perguntando qual é o jogador mais famoso da história do Flamengo. A resposta seria Zico. E tem outra questão perguntando qual é a camisa que o jogador mais famoso da história do Flamengo, qual era o número dela. O número era 10. Então vamos supor que o aluno errou a questão cuja resposta era Zico e acertou a questão cuja resposta era camisa 10. O computador entende que essa segunda resposta não faz muito sentido. Como é que ele sabia que a camisa do Zico era 10 se ele não sabia nem que era o Zico? Então... Boa analogia, gostei. A pontuação que ele vai ganhar nessa segunda questão é bem menor do que quem tivesse acertado Zico e número 10. Porque o cara que sabia que o jogador era o Zico e sabia o número da camisa, o computador entende que faz sentido as duas respostas dele. Ele realmente não chutou. Ele realmente conhecia aquela resposta. O cara que erra uma e acerta a segunda, ele nunca perde ponto. Aproveitando, vamos matar essa lenda aí. Você nunca perde. Porque tem gente que fala assim, pô, então é melhor nem chutar? Não, chute. Se você acertar, você ganha alguma coisa. Perder, você nunca perde. Agora, você pode ganhar muito menos. Essa é a ideia, basicamente. É assim que a prova é calculada. Quem tiver o acerto mais coerente vai ganhar mais pontos. Dando outro exemplo mais simples. O cara errou uma questão de matemática de tabuada. Ele não sabe quanto é 7 vezes 8. Daqui a pouco ele acerta a questão mais difícil da prova de trigonometria. O computador entende que aquele acerto não faz sentido, a pontuação dele cai. Basicamente assim. Complexo, né? Perfeito. Não foi tão complexo. Com essa explicação, a questão pode até ser complexa, mas do jeito que você explicou aqui, ficou show de bola, né? Virei aluno over agora. Valeu. Ô professor, o aluno, ele deve se preparar para o Enem somente no último ano do ensino médio ou ele deve se preparar já no ensino fundamental? A partir de quantos anos ele já deve estar com a cabeça voltada para essas provas? Olha, na verdade, o certo é se preparar desde pequeno, né? Essa, inclusive, é a lógica da nossa escola. Meu filho é aluno da escola, né? Assim como a de Carol também. Ele tem 2 anos. Então o pai às vezes percebe que o filho passou o dia na escola pintando,
brincando com palito de picolé, construindo uma escultura, mas tudo aquilo sempre tem uma lógica maior se pensando no futuro, né? Não é uma brincadeira por brincadeira. Para quem não entende da teoria, pode parecer que é uma brincadeira qualquer, mas não é. A gente sempre, desde pequeno, desde os 2 anos, que é quando começa a nossa escola, a gente está focado em construir grandes alunos competitivos para o futuro. Então, eu acho que o pai ele deve pensar desde sempre nisso, inclusive desde a educação infantil, mesmo que seja aparentemente uma brincadeira que tenha um motivo maior. Uma segunda grande dica que eu sempre dou, não é uma propaganda, eu não ganho nada com isso, não tenho nenhuma relação com isso, mas matemática, como eu falei no início, é o grande calo da maioria das pessoas do mundo. Então, se você pode investir mais na matemática do seu filho desde pequenininho, você facilita muito a vida dele, muito, independentemente do que ele escolha fazer no futuro. Então, eu vejo muitos pais preocupados, por exemplo, em colocar o filho em curso de inglês, mas saibam que no Brasil, assim como em outros lugares do planeta, existem cursos como se fosse um curso de inglês, só que de matemática. Então, se você investe esse tempozinho do seu filho no turno inverso, você vai facilitar muito a vida dele e diminuir bastante também sua dor de cabeça como pai. Então, por exemplo, eu pretendo, quando meu filho tiver 3 anos, já colocar ele numa escola dessas extras de matemática com 3 anos, porque eu sei que o caminho escolar dele vai ser muito, muito mais simples. Pensando já mais na frente, que é quando os pais começam a se preocupar, na faixa dos 14, 15 anos, eu com certeza vou colocar meu filho e aconselho que vocês coloquem eles em cursos de reforço, cursos isolados das matérias que ele tiver maior dificuldade. Então, o aluno está na primeira série do médio. Se ele não é bom em física, por exemplo, bota ele já num cursinho de física, bota num cursinho de química. Na segunda série, repete, supondo que ele ainda continue com dificuldade, ou então escolha outras matérias, para que a terceira série seja o mais natural possível. É isso que a gente tenta defender para os nossos alunos e nossos pais. Não pensar no Enem só no ano do Enem. Pensa antes, para que o ano do Enem seja o mais tranquilo possível, sem sobressaltos, sem loucura, dormindo bem, com tranquilidade, na confiança que vai dar certo. Essa é a ideia. E até uma teorias não, uma das coisas mais aplicadas dentro do over, né? Minha filha, como todo mundo sabe, vê, a Alice, ela é aluna do over desde pequenininha, tem 4 anos, mas bem pequenininha mesmo, e ela já desenvolveu o emocional dela, tem esse grande diferencial do over, que alia a inteligência emocional das crianças, já para preparar esses pequenos para o futuro, no caso o Enem, não é isso, professor? Essa pergunta é excelente, né? A nossa escola é muito conhecida pelo resultado técnico, né? Aprovar muito em medicina, aprovar no ITA e etc e tal, mas a gente tem uma pegada muito forte nesse lado emocional, porque também não pode ser só o intelecto, né? A sociedade atual, ela requer pessoas que sejam, se possível, inteligentes, evoluídas intelectualmente, mas o emocional conta muito, né? A gente sabe que às vezes o melhor aluno de uma faculdade, o aluno laureado, ele não vira um bom profissional, porque ele é bom de livro, ele é bom de prova, mas ele não é bom na relação humana. Ele pode ser tecnicamente um médico muito inteligente, mas não ser bom no tato com o paciente. É aquele médico que atende o paciente em 10 segundos, nem olha para o olho dele. E hoje em dia o mundo precisa muito disso. Eu faço uma comparação sempre do Einstein com o Isaac Newton. São 2 grandes gênios da história da humanidade, mas o Newton, ele nunca conseguiu ter um relacionamento. A gente nem tem certeza, na verdade, se ele era hétero ou se ele era homo, ninguém sabe. Mas sendo A ou sendo B, ele nunca conseguiu se relacionar com ninguém. Era uma pessoa bem conflituosa, bem problemática, arrumou muitas brigas ao longo da vida, poucas pessoas gostaram dele, apesar de ser extremamente inteligente, e isso não se discute, um gênio da física e da matemática. Já o Einstein, que é meu preferido inclusive, né? Um gênio, como todo mundo sabe, e todo mundo ama até hoje, né? Você vai no shopping, tem um garotinho ali de 10 anos com a camisa com o Einstein mostrando a língua. Então, esse carisma mostra que aquela pessoa genial na física, na matemática, ela tinha um emocional também muito avançado. Essa história da língua, inclusive, é bastante famosa. Ele passou o dia inteiro batendo foto, fazendo pose para fotos para os jornalistas,
e a milionésima jornalista pediu mais uma foto e ele não sabe o que fazer, botou a língua para fora e virou uma das fotos mais famosas da história da humanidade. Então, esse detalhe faz o Einstein ser tão querido como é até hoje. Então, eu digo sempre que a gente quer criar novos Einsteins e não Newtons, que seria aquela pessoa só inteligente que resolve tudo trancada num quarto sozinha, sem mais ninguém. A gente quer que as pessoas saibam interagir. Então a gente tem um trabalho na escola chamado Laboratório de Inteligência de Vida, LIVE, que é justamente para preparar o emocional dessa garotada para que eles sejam seres humanos completos. Professor Carlos André, vamos falar, voltando a falar do Enem agora aqui, né? A surpresa de todo ano é sempre o tema atualidades. Qual é a importância sobre estar atento aos assuntos do momento para o aluno que vai fazer o Enem em 2019? Eu já emendo com outra perguntinha aqui. Todo mundo é exagero, enfim, boa parte das pessoas que vão prestar o Enem, então as pessoas estão meio preocupadas com esse governo novo aí. Alguns falam em patrulha ideológica. Qual o tema, o que fazer? Muita gente está meio perdida agora e não sabe o que fazer. Então são duas perguntas em uma aí nesse balaio para você responder. Beleza, duas grandes perguntas maravilhosas. Vamos para mais simples, a das atualidades. O Enem é uma prova muito atual. Às vezes uma descoberta acontece no ano da prova e a questão já aparece na prova. É incrível como eles são antenados com tudo o que acontece no mundo. Então eu aconselho todos vocês, eu já vou dar uma dica aqui que tem a ver já com a segunda pergunta. Vocês têm que se manter informados, tá? Por mídia oficial. Existe um problema seríssimo no mundo hoje, que é a fake news, né? Essa nova geração, que é justamente a geração que vai fazer o Enem, às vezes quer se informar por Instagram, por Facebook. Isso é muito perigoso. Vocês têm que procurar informações em veículos oficiais, como por exemplo a 95 FM, que você sabe que é uma rádio oficial e que preza pela veracidade da informação. Então, um erro gravíssimo dessa geração é não estar bem antenado com o que está acontecendo no mundo. Você tem que saber, porque isso cai muito na prova. Grande parte da prova é atualidades, principalmente, claro, na prova de humanas e no tema da redação. 2, tem que estar antenado? Tem, mas por veículos oficiais. Você não pode ficar querendo basear opinião ou crença em notícia de Facebook, de blogueira, etc e tal. Então, fica ligado nas notícias do João Fernandes, da Carol, que aí você, com certeza, está bem encaminhado. Fazendo já um link com a segunda pergunta, que é sobre a mudança do governo. Claro que quando muda o governo tem uma influência qualquer na prova. A prova é muito usada como propaganda política, né? Então deve haver uma mudança de viés na prova. Só que aí, como eu falei, o pessoal fica vendo informação de Instagram, de Facebook, etc e tal. O meu pode seguir aí porque é de um professor, é diferente, né? Então as informações tem que ter mais cuidado. Mas o que acontece? Então a polêmica do momento era Dilma, depois Temer, agora é Bolsonaro, a prova vai ser completamente diferente. Meu Deus, eu me dei bem ano passado em humanas, esse ano então vou me dar muito mal. Isso não vai acontecer. Se você sabe a matéria de verdade, se você conhece o conteúdo, se você conhece as ideias de Sócrates, de Platão, com certeza elas não vão mudar, porque o presidente é Bolsonaro, Dilma ou era Temer, não vai mudar. O que deve acontecer é que o novo governo, ele quer evitar usar textos para construir a questão que sejam polêmicos. Vou dar um exemplo de uma grande polêmica do ano passado. Havia um texto ano passado, na prova de linguagens, que era de um livro Minha Avó é Lésbica. Então dificilmente haverá uma questão esse ano com um texto que venha de um livro desses. Eu não estou entrando aqui no mérito se deveria colocar ou não. O que eu estou dizendo é que essa linha de pensamento do governo novo não usaria um livro desses como base da questão. Usaria, sei lá, Os Sertões, que é um livro brasileiro famoso. Mas se a pergunta for sobre um tema X, a resposta não muda, porque você está usando como tema de fundo o livro A ou o livro B. Então é só isso. Então nada de pânico, você que vai fazer Enem,
Essa pergunta é muito importante, porque tem muita gente desesperada. Não se desespere. A primeira lei de Newton, puxando para o meu lado, física, ela vai ser a primeira lei de Newton daqui a 30 anos. Agora, a história que você coloca para criar o pano de fundo da questão, aí tudo bem, pode ser qualquer uma. Mas se você sabe qual é a primeira lei de Newton, você acaba acertando no final. Ok. Professor, tem muita gente que acaba estudando mais de 10 até 15 horas diariamente nesse período, né, que antecede o Enem. Você recomenda? O Over Colégio e Curso, os professores também recomendam? Como é que deve ser esse hábito diário dos estudos dos alunos? Grande pergunta. Quantidade não é qualidade, isso é muito importante. Então, a gente não aconselha de forma alguma, em nenhuma hipótese, alguém estudar mais do que 8 horas por dia. 8 é o limite máximo que o corpo humano aguenta bem. Se você começa a estudar 12 horas por dia, 15, ao longo do ano você vai cair de rendimento, é inevitável. O cérebro humano, ele tem um limite. Então, quando a gente faz um horário de estudos para o aluno lá na escola, a gente até coloca dentro do horário dele o horário que ele deveria fazer uma atividade física, tá lá no horário dele, terça-feira, 1h30 academia, então ele já deveria fazer uma atividade física. Como o Jean perguntou antes, a gente bota lá horários que ele deveria assistir o jornal, que ele deveria ler uma revista, para se manter dentro das atualidades. E, por exemplo, no horário de estudo dos nossos alunos, a gente nunca, em hipótese alguma, coloca alguém para estudar sábado à noite, domingo à noite. Você tem que ir para o cinema, se tiver namorada ou namorado, melhor ainda. Você tem que ter aquele momento de lazer, porque faz parte da preparação você ter a higiene mental também. Daqui a pouco, por exemplo, eu vou para a natação. Eu não vou participar da Olimpíada nem nada do tipo, né? Eu vou para a natação daqui a pouco pensando no meu rendimento de Enem ao longo do ano. É para isso, para desopilar, para fazer a higiene mental, porque não é só técnica que faz o aluno passar. Voltando até para a pergunta anterior da educação socioemocional, o emocional pesa no resultado da prova, o psicológico e a técnica também, mas não é só técnica. Então, nunca mais do que 8 horas, e eu posso dizer para vocês que estão escutando a rádio, que muita gente passa em medicina com 5 horas de estudo por dia, bem organizada, bem estudada. Então, mínimo 5, máximo 8, você consegue chegar lá, com certeza. É foco, é planejamento, é organização, tudo isso. Se você tiver aí, né, o foco, certamente você não vai precisar passar, como a gente vê casos aí de gente se estressando ao ponto de não poder se relacionar com outra pessoa, não, porque eu estou estudando, 12 horas por dia, porque só assim eu passo. Isso serve para o Enem, para fazer um concurso qualquer. Verdade. E chega a ser absurdo até, né? É uma tortura mental. Então não é por aí. Vamos seguir os conselhos aqui do professor Carlos André. Falando nisso, meu amigo, para a gente finalizar, quais são as suas dicas essenciais para os alunos do Over e também para todos que farão o Enem já em 2019, professor Carlos André? Vamos lá. Primeiro, como a gente falou no início da reportagem, observar a pontuação para o curso que você escolheu, para que você foque no que vale mais pontos. Segundo, que tem a ver com a última pergunta, ter um horário de estudos e seguir ele à risca ao longo do ano, para que você estude bem, sem se estressar. Terceiro, pergunta do Jean, se manter muito dentro do que está rolando no mundo, né? As famosas atualidades. E aí você com certeza vai ter um bom resultado. Não é quantidade, é qualidade. Tem que ser inteligente para conseguir a aprovação no final do ano. Maravilha. Obrigado, professor Carlos André. Manda um abraço a todos os seus colaboradores, a todos os alunos do Over. Meu sobrinho também estuda lá, o Jeanzinho. Legal. O Jeanzinho tá lá. Uma honra pra gente. Esses dias ele chegou pra mim e disse: tio, tirei uma foto com o dono. Aí fez uma selfie, que pegou você tava lá visitando, ele chamou, tirou uma selfie. Ficou feliz da vida. Show de bola, show de bola. Um beijo especial pro Ulisses Freire, assessor, tá nos ouvindo agora. Também para as professoras da Alice na unidade Ponta Negra, Betânia maravilhosa, nossa, professor Vinícius, o professor de música, a professora Luciane. É tanto carinho, é tanto amor, é tanto zelo, Jean, que eu vou ser eternamente grata ao
Over Colégio e Curso, o professor Carlos André. Eita, eu cometi aqui uma injustiça, esqueci de Amandinha, que também é aluna Over, minha sobrinha, irmã do Jeanzinho. Então, Jeanzinho e Amandinha, os dois, um beijo do tio. Valeu, beijo pra todo mundo aí. Mandando um alô também pra Ivonete Leão, que disse que adora essa rádio e tá sempre acompanhando. E as filhas são alunas nossas também. Valeu, Ivonete. Coisa boa, Ivonete. Um beijo. Valeu. Beijo, professor. Obrigada. Valeu, galera. Eu que agradeço. Até a próxima. Pessoal, você tem Instagram, tem? Diga aí pra gente, vai. Carlos André Over. Carlos André Over, vai lá, eu já tô seguindo aqui o Carlos André Over, tá bom? Ele vai postar inclusive algumas fotos aqui do nosso bate-papo no Manhã Mais. Carlos André Over. Valeu, obrigado! Valeu, galera. Professor. Tá vendo só? Muito massa, né?